Olá, tudo bem? Quis gravar um pouquinho dessa aula, um pouquinho mais teórica hoje. Estou usando esse porque o barulheiro lá fora está forte, rolando churrasco no vizinho, com truco. Então, só para abafar um pouquinho o som, queria falar um pouquinho sobre os obstáculos daqueles que a gente se coloca, que a gente percebe dentro do caminho do yoga. E não do yoga só como uma prática de exercício, como uma prática de movimentos, mas o yoga como um caminho de autoconhecimento. O yoga como uma forma de você se conduzir a um envolvimento maior consigo mesmo, né. Então, são 9 obstáculos mais conhecidos que nos distancia dessa possibilidade de nos olharmos, né. O primeiro obstáculo, que é o que geralmente traz as pessoas para o ioga, né, para o caminho do autoconhecimento, mas é ele também que muitas vezes distancia, que é a doença, né. A doença, quando ela vem já instalada no corpo, é que muita emoção já correu ali e já bloqueou e travou, né. Então, a doença como um caminho para o autoconhecimento, isso é muito comum. A maioria das pessoas que vem procurar a prática de yoga vem através da doença. O médico sugeriu, porque eu não faço exercício, eu não gosto de fazer exercício, eu odeio a academia, mas eu preciso fazer algum tipo de exercício. E pá, encontrou yoga. E nem sempre é aquele exercício que estava esperando, né? Nem sempre é aquela atividade que estava esperando, porque o exercício físico em si, a gente vai buscar na academia. Dentro de uma prática de yoga de verdade, a gente tem um exercício que é o mais complexo e difícil, que é o autoconhecimento, o olhar para si, o olhar para a doença como um meio de descoberta, um meio de entendimento, um meio de compreensão. De onde eu estou precisando colocar força, colocar energia, colocar vibração em mim? Onde meu corpo está precisando circular? Então, a gente usa a doença como meio do autoconhecimento. É fácil? Dói, machuca, porque a gente tem que cavucar. Tem que tirar um véu, tirar o outro. Poxa, mas eu estava tão gostosa e conformada no meio da minha doença. Eu assumi ela para mim, ela sou eu e eu sou ela. Hum, né? Então, houve aquele conformismo, houve aquele véu da ignorância, que você não é essa doença. Você não é algo que te bloqueia. Você é um ser divino, presente e consciente da sua potência. Que a doença te tirou desse caminho de olhar como uma potência. Que a doença te tirou desse caminho, desse elo, desse vínculo de olhar como um ser divino. Porque agora eu não sou mais divino porque eu tenho uma doença. Mas apesar da minha doença, apesar da minha dificuldade, eu posso sim encontrar em mim aquele ser divino, porque essa doença está só no corpo físico. Essa doença não está no meu corpo emocional, não mais. Eu não preciso. Então, quando a gente usa a doença como uma forma de autoconhecimento, eu posso quebrar esse vínculo. E esse vínculo que é um dos primeiros obstáculos para usar o yoga como uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Um outro obstáculo muito comum, e para mim ele é muito forte,
né? Por mais que eu esteja assim como 12 anos como professora de yoga, 15 anos como praticante, ainda para mim é muito forte esse obstáculo, a letargia. Ai, que preguiça de praticar hoje. Ai, cheguei cansada do trabalho, não vou praticar. Ai, ontem eu fui dormir muito tarde. Ai, tá frio, vou ficar na cama. Ai, não quero praticar. Ai, não quero olhar para mim. Hoje não, deixo para amanhã. Amanhã eu faço isso mais um pouquinho do outro. Amanhã eu faço 2 práticas ao invés de fazer uma hoje e uma amanhã. Amanhã eu consigo, hoje não. Então, a letargia é algo que nos distancia do nosso caminho do yoga e também do nosso caminho do autoconhecimento. Porque, de novo, dói, machuca, é cansativo e é um caminho sem volta. Então, por que eu preciso ficar olhando para os meus problemas? Se eu posso ficar olhando o problema dos outros na novela, no seriado, no filme, no Netflix. E ali acaba e está tudo bem. Eu posso usar todas essas ferramentas, todos esses Netflix, para entrar em contato com os meus véus da ignorância. Então, não tem nenhum problema em assistir novela, em assistir filme, em assistir série Netflix. Eu posso usar nelas como uma forma de autoconhecimento. O problema está em não querer olhar para si para ficar somente olhando para o outro, através de uma tela, ou através da janela, ou através dos pitacos dos vizinhos, ou através dos pitacos e das discussões via WhatsApp, nos grupos de família e de bairro de WhatsApp. Então, essa letargia é algo que nos distancia. E é aquela coisa que a gente tem que ir vencendo a todos os dias, porque sempre, não tem como a gente fazer uma prática de yoga e a gente sair igual. Não tem, não existe. Então, se eu fiz uma prática de yoga, eu vou sair totalmente diferente de quem eu comecei. Eu vou ser outra pessoa de quando eu comecei. Então, é essa consciência que a gente tem que ter durante uma prática. Vou contar um segredinho. Tem 2 semanas que eu não faço uma prática com a minha professora. Tem 2 semanas. Ai, tanta correria, tanta coisa. E eu fico me cobrando todos os dias. Então, essa letargia, esse distanciamento é algo que nos coloca como não sou merecedora dos benefícios do yoga, porque eu sou muito letárgica. Então, é um obstáculo nesse caminho do autoconhecimento e é importante a gente saber e conhecer, interpretá-los, para a gente não deixar nos sabotar, tá? Eles são bons sabotadores. Então, uma vez que a gente começou a olhar esse caminho, é importante que a gente saiba que tenha esses obstáculos. Porque já que eles são sabotadores, eu posso sabotar a minha própria sabotagem, tá? Outro obstáculo muito comum é a dúvida. Ai, mas será que eu pratico hoje? Ai, mas eu não sei se eu vou fazer uma prática, se eu vou fazer uma meditação, se eu acordo mais cedo. Ai, mas será que meu filho vai acordar e vai atrapalhar? Ai, mas será que vão pensar de mim se me verem fazendo, se vão pensar que está muito próximo da letargia. Então a dúvida, ai, mas que aula que eu faço? Passei uma listinha aí, 90 aulas, né? Tô brincando, mas que tem umas 50 tem. Faz Unidunité. Escolhe uma, dá o play e faz. Se não quiser ser as minhas aulas, tem um monte de aulas disponíveis aí, um monte. Com vários professores top de linha, vários. Se alguém quiser indicações de professores, eu passo. De outras aulas que estão gratuitas, ou não, que estão em formato de curso, em gravações, online ou não. Mas não se coloque na dúvida em qual eu vou fazer. Nem se eu vou fazer. Faz.
né? A dúvida é algo que a mente tenta nos distanciar de nós mesmos. Então, a dúvida é quando a mente está querendo tomar o controle. E aí vem a dúvida. E aí eu vou sobrecarregar essa consciência de: "Ai, eu deveria, ai, eu queria, ai, não deu tempo, não fiz". E postergando mais um pouquinho, postergando mais um pouquinho, tá. Quarto obstáculo muito comum dentro do caminho do ioga: a pressa, a impaciência. Tem 3 semanas que a criatura está praticando ioga. Ai, mas eu queria já ter mais paciência, mas eu não consegui trabalhar em paciência não, porque não está dando certo e ioga, isso não é para mim não, porque onde já se viu, imagina. Ah, não fez nada, eu não consegui levar a mão no pé em 3 aulas, eu não vou conseguir, para o resto da vida eu não vou conseguir mais levar. Então é muito comum isso, principalmente nas aulas com crianças, né. As aulas com crianças, geralmente vêm os pais: "Mas e aí, o meu filho já está mais calminho, ele vai conseguir meditar?" Que criança consegue ficar mais de 5 minutos parado, meditando, sem nenhuma atividade. Sinto muito, não vai. A partir dos 12 anos, quem sabe consiga numa prática. Antes disso, a gente vai colocando a filosofia, a essência em formato de brincadeira e só. Então, a pressa, a impaciência, eu só tenho 40 minutos. Vamos ver se tem alguma aula ali só de 40 minutos, porque mais do que isso eu não posso fazer. Não, porque não vai dar tempo, porque eu não consigo, porque essa vida correria e, ai, não consigo. Tudo bem, eu sei que o tempo está curto, está escasso e as atividades são milhões agora, né? Mas a gente precisa dessa paciência com a gente mesmo. E outra questão muito comum. Ai, falaram que depois de praticar yoga eu ia ser mais calmo, ia conseguir respirar, e ó, eu aqui, ó, com ansiedade de novo. Quanto tempo no caminho do yoga? Usando meu exemplo de novo, estou há mais de 12 anos dentro do caminho do yoga como professora. Comecei em 2009 como professora. Então é isso mesmo, né? 2009, 11 anos. E ainda, para mim, tem muitos obstáculos dentro das práticas. Ninguém é perfeito. Somos todos perfeitos dentro de uma imperfeição linda. Somos todos divinos dentro de cada imperfeição de cada corpo. Imagina se todo mundo fosse igual, perfeitinho igual, soldadinho igual. O mundo não ia ter graça. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência, sim, desses obstáculos e do que nos distancia, e tudo bem ter pressa, tudo bem ser impaciente, mas desde que isso não atrapalhe a sua rotina. Tudo bem a gente olhar a essa pressa, mas por que que eu estou com tanta pressa? Se é um caminho, é uma jornada para a vida inteira. O despertar do yoga não vai ser tive uma visão mágica e nossa, agora eu estou totalmente, absolutamente unido com o universo para sempre. Não vai ter isso, desculpa. Não vai. Se era o seu sonho, se era a sua ilusão, desculpa tirar esse sonho. Né? Mas o que vai ter é você se sentir presente, consciente com o universo, mesmo sabendo da sua pressa, da sua impaciência, mesmo tendo todo esse recurso de pressa e impaciência dentro de você e que te tira um pouquinho da sua consciência, mas a partir do momento que você vence essa pressa, que você consegue se sentar e entender que aquele momento é toda essa completude, que aquele momento que você dedica para você é um presente que o universo pode lhe dar, pronto.
você está no caminho do yoga. E isso é a sua iluminação. Isso é o trazer a luz para a sua vida. É o seu estado de samadhi, tá? Então temos vamos voltar a contar aqui, né? Doença, letargia, a dúvida, a pressa e impaciência, considerando uma. E a quinto obstáculo, a resignação, a fadiga. Ai, hoje eu estou cansada demais para fazer uma prática. Ai, nossa, a última aula da Michelle, ela puxou demais. Não consigo mais levantar a perna hoje. Hoje eu não vou fazer, vou deixar para amanhã. Eu vou dar um respiro para o meu corpo. Ah, não vou conseguir. Não, não, hoje eu não vou fazer a aula. Tudo bem não fazer minha aula, mas vai fazer uma caminhadinha, vai colocar o seu corpo em circulação, em movimento, não deixe o seu corpo parado, tamásico por muito tempo. Vai varrer a casa, vai jardinar, passear com o cachorro, limpar a janela, fazer alguma atividade, mas colocar o corpo em circulação. Né? Não deixe a fadiga, o cansaço tomar conta. Porque uma vez que esse cansaço, essa fadiga tomou conta do seu corpo, ai, que gostoso, amanhã eu vou ficar cansadinha de novo, porque ainda está doendo a minha perna, aquele mineirinho cansado, sabe? Amanhã eu não vou fazer, porque amanhã eu ainda vou estar cansado. Amanhã ainda vai estar dolorido. Então eu não quero fazer. Né? Então te desmotiva já de cara. Então, tô cansada. Beleza. Ontem a prática foi intensa. Fiz uma atividade intensa, faxina na casa inteira, mais aula, mais não sei o quê. Tô super cansada, super exausta. Vou pegar uma aulinha mais tranquila. Vou pegar uma meditação. Vou ouvir esse áudio de novo. Vou ouvir qualquer outro áudio, qualquer outra meditação. Eu vou pegar um livro de autoconhecimento e ler um parágrafo que seja. Eu não estou pedindo um capítulo, é um parágrafo. Mas eu vou entrar em contato comigo. E não precisa ser a prática física. Pode ser uma prática meditativa, conscientização, qualquer outra prática. Não precisa ser uma prática de asanas, tá? Sexto obstáculo, então, distração. Quando a gente vai fazer a aula, mas deixa a panela lá com o feijão cozinhando e fica mais pensando na panela e no feijão, ou nas crianças brincando, ou se o telefone tocar porque eu estou esperando uma chamada, ou porque eu estou fazendo a aula, mas a minha filha está não sei aonde, ela pode chamar a qualquer momento. Então, eu já estou dando uma brecha para minha mente se distrair. E enquanto eu estou na prática, a intenção é que eu me distraia dentro da minha prática, que eu distraia dentro do meu corpo e não do que está externo. Então, quando a gente usa até mesmo os passarinhos que ficam voando aqui atrás como uma forma de distrair, de olhar para fora, de não querer estar ali. Porque dói, é cansativo, é chato, é punitivo. Punitivo, sim, às vezes a gente se pune. Quando a gente não está centrado em nós mesmos, a gente vem com uma punição, uma autopunição. E isso também é uma forma, é um obstáculo para a gente. Então, eu não preciso me punir, eu não preciso me julgar. O que eu preciso é ter consciência que essa distração pode me tirar do centro. Né? Ter consciência de que estou esperando aquela chamada pode me tirar do centro. Eu lembro até hoje, uma das piores práticas de yoga da minha vida foi um dia que eu resolvi fazer prática sabendo que a minha irmã estava parindo, lá na Inglaterra, mas eu sabia que ela estava em trabalho de parto ou que já estava indo para cesárea, algo assim. Eu queria ter notícias e não tinha, mas eu resolvi investir numa aula de yoga naquele dia. E fui lá e fui fazer uma aula particular. Foi a pior aula da minha vida. Eu não tinha cabeça para ficar na aula, eu queria ficar olhando para o celular toda hora para ver se tinha nascido, se não tinha, se estava tudo bem.
E eu podia muito bem ter respeitado o momento, mas não. Eu queria ser toda poderosa. E queria olhar, fazer, saber e não, a distração não vai me tirar do centro. Poxa, não é todo dia que nasce um sobrinho. Poderia muito bem ter me acalmado aquele dia, mas foi assim aquela prática horrorosa. E até hoje eu me lembro dela não de uma forma punitiva, mas não de uma forma prazerosa para mim mesma. Outro obstáculo que nos tira também é a ignorância ou a arrogância. Só um minutinho aqui, eu vou ver o cabo da energia, só um minuto. Pronto, não estava carregando aqui o computador e eu ia perder tudo. Então, outro obstáculo, né, que nos tira do caminho do yoga, do caminho do autoconhecimento, é a ignorância e a arrogância. Comum também, né? A ignorância de nós mesmos, né? A ignorância da nossa potência, a ignorância no sentido da falta de compreensão de como nós funcionamos, achando que é só um corpo animado pela comida, pela água e pelo oxigênio, né? Mas tem muito mais coisa através disso, né? A gente não se alimenta só de água, só de comida, só de oxigênio. Tem o prana, nossa energia vital, tem toda a energia que nos circunda, também são nossas fontes de alimento, de nutrição, de manutenção da nossa essência. E quando a gente não encara isso como uma fonte, e eu quero fazer uma prática de yoga ligada lá no Jornal Nacional, sabendo de todas as notícias absurdas que estão rolando e todas essas loucuras de fake news e tudo mais, mas eu quero estar antenada no mundo lá fora e quero estar antenada aqui dentro. Não dá. É uma ignorância, porque a gente está se alimentando também, de certa forma, do que aquele Jornal Nacional está nos passando, do que essa notícia toda está nos passando. Então, não é que eu preciso ficar na ignorância e desligar a TV e não quero mais saber sobre pandemia e nem política. Não, essa ignorância também machuca. Não é aquela questão, eu não quero mais saber disso. Eu tenho hora para entender o meu conhecimento e eu tenho uma hora para buscar informação daquilo que está acontecendo lá fora. E uma coisa não vai interferir na outra. Uma coisa vai ajudar na outra. Né? Porque não adianta eu querer fazer uma prática ouvindo, estudando, com a TV ou rádio ligado e só com notícia ruim. Não adianta eu querer dormir tranquilo, ter uma ótima noite de sono, sendo que acabei de assistir um seriado super pesado que só traz morte, assombração e drogas e distanciamento de mim mesma. Não adianta. Eu não vou ter um sono restaurativo. Eu não vou acordar bem no dia seguinte, eu vou ter insônia. Então, essa é a ignorância. A ignorância é daquilo que nos faz bem, daquilo que nos coloca no caminho do autoconhecimento. É a ignorância de se afastar de certas coisas que não nos faz bem. Mas esse afastamento, a gente tem que tomar muito cuidado porque ele pode vir como forma de arrogância. No sentido de, ai, agora eu sou praticante de yoga, agora eu não assisto mais TV, não assisto mais jornal, não quero mais saber nada disso, eu não falo mais nada, eu só falo sobre energia, eu só falo sobre autoconhecimento, eu só falo sobre tal coisa. Tudo que vem, eu não quero mais saber. Isso vem como forma de arrogância.
É aquela coisa, não adianta praticar yoga e não falar bom dia para o vizinho, para o porteiro. Tá? A prática de yoga, ela não nos coloca num pedestal, num degrau maior do que todo mundo, não. Muito pelo contrário. A prática de yoga nos coloca no nosso lugar, aceitando quem nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas características, com as nossas qualidades. Então, quando a gente começa a estudar colocar o caminho do yoga para dentro, como uma forma de autoconhecimento, a arrogância é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado porque está muito ligado, está muito próximo. Né? Diz, não, isso não me interessa, eu não quero mais saber sobre isso. Não, jamais, não, de jeito nenhum, não quero mais falar sobre isso. Né? Eu não tomo mais medicamento porque desde que eu comecei com yoga, só vou na homeopatia e qualquer medicamento faz mal, e porque tudo me tira do caminho, e isso não é legal, porque agora eu sou toda aquela natureba, veganista e blá blá blá. Você está se distanciando por quê? Você não está em nenhum pedestal. Ser praticante de yoga, vegana, vegetariana, não te leva a ser diferente de ninguém, né? Você faixa preta no Kung Fu, medalha de ouro em matemática, PhD em não sei onde, engenheiro formado e não sei o quê. Cidadão não, engenheiro formado. Professora de yoga não, né? Cidadão não, professora de yoga formada e tal, tal, tal. O que te difere do outro ser humano? Que pedestal tu tá? Desce daí, né? E isso é muito comum, a gente vê dentro do caminho do yoga mesmo, os gurus, né? Osho. Eu falo do Osho porque tem muitas pessoas ao meu redor assim que ainda veneram, adoram os textos de Osho. Cara, você já estudou um pouquinho da vida dele? Você viu como foi a arrogância e o ego dessa criatura e das criaturas que estavam ao redor dele? Guru? Não existe. Até coloquei esses dias uma postagem no Facebook e no Instagram aí, que professor de yoga sente dor, fome, sede, né? Não é nada demais do que de todo mundo. É uma profissão como todas as outras. A diferença é que a gente estuda um pouquinho mais para passar essas informações de uma forma mais esmiuçada para vocês. A única diferença é essa. Mas todo mundo tem conta para pagar também, né? Então não preciso ter a arrogância de que eu sou do caminho do yoga e agora eu sou mais zen. Isso é muito comum a gente ver dentro desse caminho. Muito comum. Essa arrogância nos tira desse olhar. Grandes mestres, grandes gurus. Eu falei só do Osho, mas tem mais vários, vários, vários. Né? Quem me conhece das aulas aqui sabe que eu não sou nada a favor de ter um guru, uma pessoa, aquele que te orienta para a sua vida espiritual. Gente, todo mundo te orienta para a sua vida, para o seu caminho espiritual. Não é uma pessoa em especial. Pode ter sim um professor que se destaque, mas colocando esse professor no papel de professor e não de alguém que vai conduzir a sua vida, porque isso é responsabilidade sua e não do professor. Tá? Então, cuidado com essa questão da arrogância e da ignorância, que nos tira
do nosso caminho, tá? Mais o penúltimo obstáculo aqui. Incapacidade de dar um novo passo. Quem nunca? Não é? Ficou com aquele frio na barriga. Ai, não, eu não vou conseguir chegar naquela postura. Ai, eu não vou conseguir fazer a postura invertida porque eu tenho medo. Ai, eu não vou conseguir fazer não sei o que, eu não vou conseguir praticar. Imagina, olha como a Michelle está fazendo, não tenho esse alongamento, imagina, não vou conquistar. Não vou chegar. Vamos tentar? Devagarzinho? Ninguém é melhor que ninguém? Todo mundo teve um super esforço. E as posturas que podem ser fáceis para mim e são super difíceis para você, e tem posturas que para você são super fáceis e para mim são super difíceis. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque isso faz parte do nosso caminho de autoconhecimento. Tá? Então, essa incapacidade de dar um novo passo, isso é para qualquer área, não é só dentro do caminho do yoga, não. Né? Ai, eu adoro maquiagem a vida inteira. Eu sempre quis trabalhar como maquiagem, como decoradora, como jornalista. Ai, mas não dá dinheiro. Ai, eu fiz outro curso. Ai, minha mãe queria que eu fosse não sei o quê. Ai, porque eu fui buscar. E ai, eu já tenho 50 anos. Vou mudar de carreira agora. Eu já estou para aposentar. Acho que eu não preciso falar mais nada. Né? Então, essa incapacidade de dar um novo passo. E isso é algo que o yoga vai e nos mostra, ele nos capacita para esse novo passo. Porque cada vez que eu me desafio dentro do tapetinho, cada vez que eu conquisto uma postura diferente dentro do tapete, tira, quebra obstáculos, barreiras internas e me permite a dar esse novo passo. Tá? E o último, mas não menos importante, obstáculo é a perda de confiança em nós mesmos. Quem nunca passou uns períodos assim, né? Principalmente agora dentro dessa pandemia, ai não, não vou conseguir, não vou dar conta de fazer as aulas, de continuar as práticas, esses estudos, porque eu estou sem tempo, não estou conseguindo me dedicar, não estou conseguindo confiança em mim mesmo para dedicar. Essa falta de confiança em você, no universo, no tempo, no tudo, no espaço. Essa falta de confiança na sua essência, na sua natureza, em você como um ser divino e na sua potência. A gente, de novo, pratica yoga para quê? Para botar a nossa energia circular, para que nós possamos potencializar o nosso corpo e todo o nosso espaço. A gente pratica, faz uma aula de Hatha Yoga, de Vinyasa Yoga, uma aula de potência, uma aula de permanência, porque a gente quer circular essa energia e mostrar que nós somos capazes para nós mesmos, não é mostrar para ninguém. Se eu precisar mostrar para alguém, eu estou indo para o lado da arrogância. Se eu precisar fazer aquela postura para postar no Insta, que é uma postura super desafiadora e que é linda, eu estou indo para o lado da ignorância, da arrogância. Nada demais, gente, por favor, nada demais de ficar postando posturas desafiadoras. Tem gente que gosta de ver a sua imagem ali. Mas só lembrando que o yoga não é só posturas. O que a gente está fazendo aqui é uma essência tão plena de yoga que não tem uma postura envolvida. Né? O Hatha Yoga, as posturas de yoga são só a ponta do iceberg. O que a gente está fazendo está muito lá de baixo. Está milhas e milhas e milhas distantes, né? Profundas.
Então está dentro de lá de nós e a gente precisa ir usando das práticas do Vinyasa, das práticas de Hatha, das práticas de permanência, das práticas meditativas, para a gente ir tirando essas véus da ignorância, para que a gente possa voltar e mergulhar dentro de nós, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa confiança. Então a gente pratica yoga sim para ganhar confiança em quem nós somos, na divindade que somos. E é normal, alguns instantes, alguns períodos da vida, a gente perder essa confiança em nós. Principalmente quando ela vem de alguma perda brusca, tipo, perdi um ente querido da família, perdi um amigo querido, ou queria tanto passar para fazer o doutorado, na prova de mestrado, doutorado no vestibular e não consegui. E aquilo foi trazendo, gerando tanto desconforto interno que eu perco a confiança em mim mesma. Isso é muito comum, muito comum. E tudo bem a gente se afastar um pouco. Uma semana, 2, um mês, 2, um ano. Mas é importante a gente voltar, porque sabemos que essa perda de confiança é um obstáculo para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento de nós mesmos, né? Para o nosso caminho, tá? Essa perda de confiança, ela pode trazer também algumas questões muito dolorosas, do tipo a autopiedade. Ai, mas eu sofro tanto, me dói tanto. Ai, mas eu sofri tanto com a perda da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa. Perdi tanto com aquilo que eu não consigo mais voltar a ser eu. Né? Ah, imagina que eu vou conseguir. Não, eu não sou capaz disso, eu não quero. Ah, não, isso é para vocês que são jovens. Para mim, nossa, imagina, eu já estou com 45 anos e não consigo. Poxa, poxa. Né? Tem tantas pessoas, tantos professores aí se formando dentro do yoga com 70, 80 anos. Tem tanta experiência de vida ali para ser lapidada e transformada em informação, em acolhimento. Idade não mostra nada, nada. Né? Então, esse pessimismo também pode te tirar do caminho. Problemas físicos, do tipo, eu tenho dificuldade no pé, sou gorda demais, sou magra demais, sou alta demais, sou baixa demais, não quero praticar, não... meu corpo não respeita. Até um tetraplégico pode praticar yoga. É só querer, é só ter um corpo. E esse corpo já pode ser praticante de yoga. Talvez não vai ser de Vinyasa Yoga, mas vai ser um ótimo praticante, um ótimo professor também. Tá? E dificuldades na respiração também. Então, essa falta de confiança, ela demonstra até mesmo dentro do nosso coração, dentro da nossa capacidade de transformar o externo em alimento para a gente. Então, eu não consigo respirar. Essa ansiedade toda. A gente já falou um pouquinho da ansiedade, da impaciência, que gera essa capacidade, essa dificuldade respiratória. Ou, eu tive Covid e aí eu fiquei com dificuldade da minha caixa respiratória, eu não consigo respirar direito, nunca mais eu consegui praticar yoga. Que tal usar as ferramentas do yoga para que você volte ao seu normal? Que tal deixar das suas dificuldades e das suas deficiências, deixar de serem a sua muleta,
ou a sua bengala para que você possa caminhar com os próprios pés. Tá? Então, são praticamente esses caminhos, esses 9 caminhos que nos tiram do nosso caminho, né? Esses 9 passos, vamos dizer assim, que nos tiram do nosso caminho de autoconhecimento. Que nos impossibilita de estarmos presentes e conscientes para usarmos a ferramenta do yoga como uma forma de conhecer a nós mesmos. Então, são esses 9. Eu vou recapitular aqui rapidinho, só para a gente fechar aqui a nossa aula, tá? Então, o primeiro obstáculo, né, a doença, letargia. Estou lendo aqui, tá minha cola. A dúvida, né? Ai, não sei se faço, se não faço. A pressa, a impaciência, resignação, a fadiga, a distração, a ignorância, a arrogância, a incapacidade de dar um novo passo e a perda da confiança em nós mesmos. Então, são esses 9 passos, 9 obstáculos que nos tiram do caminho do yoga. Mas a gente tendo consciência deles, tendo ciência que eles existem, a chance deles nos sabotarem dentro do nosso caminho é muito menor, tá? E é importante a gente saber deles também, saber dessa capacidade sabotadora que nós temos, mas também é importante a gente conhecer a nós mesmos e respeitar. E saber que está tudo bem se um dia eu não quiser praticar. Se o meu corpo não estiver disponível para isso, está tudo bem. Agora, eu não posso olhar para isso como um peso. Não posso olhar como um julgamento. Porque eu preciso lembrar que eu estou fazendo o melhor para mim mesmo. E esse melhor para mim mesma não precisa ser no menor tempo possível, mas que seja no tempo certo. Então, se a sua amiga que começou a praticar yoga junto com você já está muito mais evoluída nas posturas e você não consegue ainda levar as mãos nos pés, está tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua necessidade. Cada um leva o tempo de amadurecimento que for necessário, como as flores. Algumas florescem na primavera, outras no verão, outras no inverno, outras no outono. E é por isso que às vezes a gente tem um jardim bem florido. Porque cada planta a gente plantou pensando numa estação do ano. Ou às vezes foi pura coincidência, mas cada flor tem seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo. Cada pessoa tem sua história. E a gente não precisa esconder a nossa história. A gente precisa conhecer essa história e usar ela a nosso favor. Usar essa história como um instrumento para o nosso crescimento. Então, vou fazer um convite agora para você, para que você se sente confortavelmente. Feche os seus olhos um pouquinho. Entre em contato com a sua respiração. Entre em contato com o fluxo da sua respiração, percebendo esse fluxo. E deixe esse espaço e esse fluxo da sua respiração permear todo o seu corpo. Deixe esse espaço
envolver e se fundir nessa espacialidade indescritível da sua mente. Cada mente flui de uma forma, de um jeito, em um sentido, às vezes sem sentido, muitas vezes. Então, deixe esse espaço permear o seu corpo e se fundir nessa espacialidade indescritível da sua mente. Esse espaço que a sua respiração traz. Permeia todo o seu corpo e se funde a sua mente. E esse espaço que a sua respiração te traz. Permeia todo o seu corpo e se funde na espacialidade indescritível da sua mente. Observa esse envolvimento. Do seu corpo se envolvendo com a sua mente, usando a sua respiração como um guia. Por alguns instantes, eu vou ficar aqui sem uma palavra. E você vai ouvir a sua própria respiração, a sua palavra e você mesma. Faça uma respiração bem profunda, abrindo seus olhos. Dê um sorriso para você mesmo. Pode mostrar os dentes, sorriso de lagarto. Pode fazer uma caretinha, mandar um beijinho para você mesmo. Trazendo as mãozinhas unidas em frente ao coração, em frente ao peito, nesse gesto de união, de humildade. Finalizamos a nossa prática, permanecendo envoltas nesse manto de luz, de calor e proteção, que nos mantém invisíveis aos olhos da violência, aos olhos da ignorância. Ficando em paz e na luz. Om Tat Sat. Namastê. Se dê um abraço bem gostoso. Namastê. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. Então, mesmo sabendo de todos esses obstáculos, eu me amo, eu me aceito, me respeito e me perdoo. E tá tudo bem se algum dia eu observar esse obstáculo na minha vida. Tá tudo certo. No dia seguinte, a gente volta para o caminho do meio. No momento seguinte, a gente volta para o caminho do autoconhecimento. Sem julgamentos, sem pesos. Combinado? Um beijo. Namastê.